conseguiram perceber uma série de conversas da Roberta com pessoas muito poderosas, dentre elas o filho do presidente, o Fernando Bittar, que é sócio do Lulinha, amigo dele de longa data e conhecido também das pessoas, né? E eles perceberam que não eram conversas só de trivialidades, eles também conversavam sobre negócios, segundo os investigadores. Então, eles perceberam que, numa mensagem, por exemplo, a Roberta ela aparece dizendo que ela, para um empresário, que ela recebeu o convite do presidente Lula para ocupar um cargo, e ela preferiu não aceitar para continuar nessa sociedade com o Fábio e com o Fernando Bittar. Em outra mensagem que a polícia colocou no inquérito, ela enfatiza essa influência também que ela tem e fala até mostrando a intimidade, né, dela com as pessoas, com o Fernando e com o Lulinha, em que ela diz que Fefe, Fábio e eu somos uma coisa só. E sempre assim, no contexto de tratando de negócios, sempre assim, segundo a Polícia Federal. Ela também tinha, para você ver o nível dessa intimidade, Marcela, e para vocês que estão acompanhando, um grupo com o Fernando Bittar e com o Lulinha, chamado Musaranhos, em alusão a um pequeno animal que parece um rato, e era usado para conversas sobre o dia a dia e também para falar desses negócios. E para a polícia, o Fábio ali, numa das conclusões do relatório que a gente teve acesso, o Fábio é citado pela própria Roberta como uma referência decisória em projetos que eles conversam entre si ali. Então, a polícia identificou, além da questão do canabidiol, que já era um episódio já mais conhecido pela mídia e pelo público, mas eles conseguiram destrinchar um esforço que o Lulinha e a Roberta tinham para convencer o governo a regulamentar o uso da canabidiol. Então, eles conseguiram, por meio dessas conversas, identificar, por exemplo, uma mensagem da Roberta, que também está anexada no inquérito, ela dizendo assim que ela trabalha para conseguir conquistar seus objetivos, inclusive esse de conseguir regulamentar o uso de medicamentos à base de canabidiol aqui no Brasil, trabalhando via palácio. Ela deixava isso muito claro. Ela diz numa das mensagens, né? Eu trabalho via palácio. Eu sou boa de costura política. Então, e ali eles falam que assim tem uma suspeita também da participação do Fábio, porque em outras mensagens que ela troca com outras pessoas investigadas, inclusive na Operação Sem Desconto, pessoas ligadas ao careco do INSS, ela diz que ela disse ontem para o Fábio, na ocasião, que o Antônio estava pressionando para conseguir um encontro no Ministério da Saúde, justamente para conseguir destravar essa questão do canabidiol lá dentro do Ministério. E aí ela diz, Antônio está pressionando e eu acho bom você se mexer. Ela falando que contou isso para o Fábio, para o Lulinha. E acabou acontecendo esse encontro com o Berger, né? Ele era então o número 2 no Ministério da Saúde, e para eles conseguirem esse encontro, eles também precisaram contar com a ajuda do Marcola, que acabou entrando também nesse furacão e despertando suspeitas da polícia, porque foi noticiado recentemente, que ele teve contas pagas pela Roberta, que está sendo investigada pela polícia. Eram despesas, várias despesas, teve presente para a filha do Marcola, para a mulher do Marcola, e segundo a leitura da polícia, a suspeita é que esse pagamento fosse justamente para facilitar ainda mais essa reunião com o Berger. Então eles também deixam isso muito claro. Então, outros negócios são discutidos, Marcela, dentro desse inquérito, envolvendo a Dataprev, envolvendo a Telebrás, e também sendo citados esses personagens, como o Fábio, o Bittar e a Roberta. Então, tudo isso está no inquérito, na matéria, e funcionava dessa forma. Era uma sociedade realmente informal, que, segundo a polícia, opera constantemente. E só para finalizar, Marcelo, a polícia ali, em determinado momento do inquérito, diz que eles todos são investigados por possível cometimento dos crimes de corrupção, tráfico de influência e exploração de prestígio. Porque, de novo, na leitura dos investigadores, eles extrapolaram os limites do lobby. Eu vou trazer exatamente as frases que estão nas artes que estão aí na matéria, que está na capa de Veja. Então a gente tem um diálogo que é da Roberta, que diz o seguinte, com um empresário, que ela fala sobre a proximidade com Lula e a parceria com Lulinha. Ela diz, Roberta, sabe, fui das poucas pessoas que o Lula chamou e perguntou, escolhe onde você quer ficar. Aí a Roberta diz, eu disse, onde tô. Ela quis dizer, vou ficar onde tô, na minha sociedade, com Fábio e Fernando.
E aí ela diz depois, tô em cargo nenhum e ando onde eu quero. E aí ela diz, Fernando, Fábio e eu somos uma pessoa só. Se um fala, se um vai, todos vão. A gente é mesmo irmão, sabe? Aí ela continua, Fábio não faz nada, ele só entra em campo quando precisa, tem que se preservar. Tem um outro trecho que a gente vai trazer aí, que está na matéria também, que ela conversa com o Marcola. E ela diz o seguinte, oiê, tudo bem? Meu, começando a bater um desespero com as pesquisas. Temos que colocar o Fábio em cima do Berge. Beleza, o Marcola responde, estamos em reunião no Rio Grande do Sul, falamos depois. Então essa mensagem com o Marcola mostra o envolvimento direto do Marcola com a Roberta em relação à liberação para a produção de canabidiol, nesse contrato que seria milionário. Então explica um pouquinho mais sobre essa história, sobre esse contrato em relação ali, envolvendo o Ministério da Saúde e a pressão que eles querem fazer do número 2 do Ministério da Saúde para liberar isso. Bom, Marcelo, vamos lá. Segundo o entendimento da polícia, o que estava acontecendo ali era o seguinte: existia uma vontade do Careca e da Roberta em agilizar a regulamentação do uso de medicamentos à base de canabidiol aqui. É um processo muito demorado, porque costuma atravessar por uma análise muito minuciosa dentro do Ministério, passa pela Anvisa principalmente, né? Então, qual que era a aposta? Era justamente, segundo a polícia, né? Aproveitar dessa facilidade que a Roberta tinha para entrar no coração do poder e aproveitar dessas influências dela para agilizar essa regulamentação e fazer com que fosse permitida a produção de medicamentos aqui e, de preferência, pelas empresas do Careca do INSS, que inclusive estava tentando comprar uma fábrica de cannabis em Portugal. Isso também já é sabido. E aí tem mensagens ali dizendo, nesse contexto da canabidiol, a Roberta dizendo que ela tem realmente trânsito livre no palácio, ela se gaba disso, né? E ela diz ali, até em alguns momentos, usando até o próprio nome do Lulinha, que também estava envolvido na compra dessa fábrica de cannabis em Portugal com o Careca. Então, indica ali pelas mensagens, que de fato o Fábio também tinha bastante interesse nesse assunto. E também pela pressão que a Roberta dizia para o Fábio que estavam sofrendo do Careca do INSS para que esse negócio saísse o mais rápido possível. E aí eles até conseguiram um encontro com o Berger por causa dessa pressão em cima do Marcola, com quem a Roberta tinha uma relação muito próxima, e o Fábio Lulinha também. Conseguiram essa reunião, mas assim, acabou não rendendo frutos para eles, né? E aí, volta a dizer, né? Os pagamentos que vieram a públicos da Roberta para o Marcola acabaram chamando a atenção justamente porque aconteceu pouco tempo depois pouco tempo antes, aliás, da reunião acontecer.